Olá, olá! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Licitação em Foco, podcast do Grupo Sabado, hoje com um convidado especial, convidado que vem do Grupo Sebrae, Ciro Vives, administrador com grande experiência no setor de comunicação, já transitando em Grupo RBS, Bandeirantes, hoje está no Sebrae e está aqui também conosco na Sabado para ter uma conversa especial, falar um pouco de sua trajetória, falar um pouco, das atividades hoje, junto aqui à região sul do Sebrae RS, e claro, as parcerias, com a Sabado muito bem sucedidas que vêm ocorrendo. Bem-vindo a Sabado, Ciro. Muito bom te receber aqui. Bom dia Tonini, bom dia aos amigos da Sabado. É muito bom estar aqui hoje conversando com vocês, falar um pouquinho da minha experiência, falar um pouco de comunicação, um pouco do setor de serviços e especialmente trazer alguns elementos em relação ao trabalho que o Sebrae faz para o desenvolvimento da região. É natural da onde, Ciro? Hoje atua aqui na Zona Sul, mas já transitou por algumas áreas do estado, em atividade. É natural de onde? Pois então, eu sou natural de Porto Alegre, nascido, criado em Porto Alegre, fiz a minha vida profissional toda em Porto Alegre. E nos últimos 7 anos me transferi para cá. Tenho atuado aqui na região sul. A nossa base é Pelotas, do Sebrae. Tenho familiares aqui também da região. Meu pai é de Rio Grande, alguns familiares de Santa Vitória, alguns residem aqui em Pelotas. Então, basicamente, me sinto em casa e faço aquele trajetinho Pelotas-Porto Alegre ou vice-versa, porque a família também fica em Porto Alegre e eu um pouco mais aqui durante a semana. Mas me sinto em casa sempre. Foi uma adaptação fácil, digamos assim, esse retorno, esse trânsito para a Zona Sul, claro, indo frequentar também os familiares em Porto Alegre, mas estar aqui hoje não é um problema. Não é um problema, Tonini, até porque, primeiro porque tu tem familiares, né? Não que eu tenha uma frequência muito grande de proximidade com eles, mas eu acho que sempre que tu tiver uma pessoa, um ente querido próximo, alguém que tu possa conversar, eventualmente, sempre fica mais fácil. E também eu já conhecia a região sul durante o meu período de Grupo RBS. Eu tive a oportunidade em 2012, 2013 e 2014 de fazer a implementação da Rede Gaúcha no interior do estado. Eu era, na época, respondia pela gerência executiva da Rádio Gaúcha, e a gente estava fazendo a implementação, a ampliação da rede própria no interior do estado. Então, ajudei, colaborei com as instalações das rádios lá em Santa Maria, em Caxias e aqui em Pelotas, Rio Grande. Então, já conheci um pouquinho. Já tinha um mapeamento da região, E falasse em Grupo RBS, construísse parte da tua carreira junto a esse forte grupo de comunicação do estado, talvez o maior do sul do Brasil. E como foi essa chegada até lá? Você que vem da área da administração, comunicação, como que foram construídos estes passos, até chegar no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, como você estava falando? Muito bem, eu tenho uma história no rádio, mais especificamente nas áreas de mercado de rádio. Eu comecei em 92, ainda trabalhando na área de mercado como um atendimento de mercado, um executivo de mercado, na extinta Rádio Ipanema, de Porto Alegre. Então, a saudosa Ipanema, que era a famosa Rádio Rock, enfim. Tive uma passagem, que era no Grupo Bandeirantes, tive uma passagem por lá por 3 anos. Depois eu tive uma passagem rápida na Rádio Antena 1, que é uma retransmissora de São Paulo, estruturada no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. A rádio adulta, né? É uma rádio, até a gente costumava chamar de flashback, Ela sempre toca os clássicos, músicas só internacionais e clássicos de flashback. E alguma coisa da atualidade. Depois eu me transferi para o Grupo RBS, lá em início de 96, e fiquei por 21 anos no grupo. Então foi uma escola, experiência fantástica. Dentro do grupo eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Cidade, na Rádio Atlântida, fui executivo de mercado na Rádio Gaúcha. Depois fiz movimentos horizontais e verticais também dentro do grupo. Assumi as gerências da Rádio Atlântida na época que, lá em 2006, depois 2007, 2008 e 2009, onde implementamos o programa Pretinho Básico, que até hoje ainda é um sucesso no grupo. Nessa época eu assumi a gerência comercial da Atlântida.
Depois, em 2009, me transferi, voltei para a Rádio Gaúcha, assumindo a gerência de mercado da Rádio Gaúcha. Depois fui gerente executivo da rádio. E na Gaúcha tive uma história fantástica. Foram entre idas e vindas ali em torno de 10 anos, 12 anos, talvez um pouquinho mais. E na gerência em torno de 9 anos. Conheci todas aquelas figuras memoráveis do rádio. Ranzolin, Pedro Ernesto, Macedo, Nando Gross, Túlio Milman, Rosane de Oliveira, Santana. Enfim, Paulo Santana, Kenny Braga, Sala de Redação, todos aqueles programas, né? Eu, de alguma maneira, pude contribuir para que eles, né, não só se sustentassem, mas para que criassem alternativas para o rádio também, olhando sob o ponto de vista de mercado. Então, saí em 2017, né, depois de um fechamento de ciclo natural entre a empresa e o profissional, queria buscar outras oportunidades, né, navegar aí por outros mercados, e surgiu o Sebrae na minha vida, lá em 2017. Foi muito bacana a trajetória. Falasse de um longo período, né, em gerência, né, e quando a gente pensa em gerência, pensa também em comando e comando de equipe, em liderança, né, em motivar aquelas pessoas que contigo colaboram para a empresa, né, o gestor te escolheu, de certa forma, para que você ficasse ali à frente de uma equipe e buscando motivá-los. Você falou que passou também na área comercial da Atlântida, né, e na própria Gaúcha também. Na área comercial a gente sabe que a motivação é constante, busca por metas, desafios, como também fazer, né, e buscar essa equipe numa alta performance sempre, né, buscar essa motivação diária em cada uma destas pessoas que estão ali também colaborando com a empresa. Sem dúvida, esse é o grande desafio de um líder, né? E aí a gente tem que separar o que é chefe e o que é líder, né? É muito comum se falar nisso. E a liderança ela está muito relacionada a pessoas. Para mim está muito claro. O processo de gestão ele está relacionado a processo, também a pessoas, mas mais a processos e resultados. E a liderança ele está relacionado a pessoas e resultados. Então, talvez o grande motivador, o grande diferencial de um bom líder seja fazer com que as pessoas o sigam. E nessa era digital, hoje, ter seguidores é muito bom, né? Se a gente puder fazer uma analogia. E eu sempre comparei isso de uma maneira muito bacana assim, e sadia, que é, puxa, como é que a gente faz, enquanto líder, com que as pessoas se motivem, com que elas venham, levantem para trabalhar motivadas e sigam aquele propósito. Eu acho que o grande líder tem isso, é poder transformar a realidade das pessoas, né, quando tu fala em uma organização, para que elas se sintam mais confortáveis, elas se sintam em casa, tenham um ambiente mais leve para trabalhar, mas que entendam que elas estão ali por causa de um resultado. Todos nós perseguimos um resultado. Eu trabalho muito com o conceito de accountability. O que é accountability? É a responsabilidade que cada um tem que ter com os resultados que precisa atingir dentro de uma organização. Se cada um tiver claro isso, souber para onde está indo, o que precisa fazer, com as condições que tem para fazer, eu não tenho dúvida nenhuma que todos seguem aquele caminho de uma maneira mais rápida, mais eficaz e atingem esses resultados. Então, a comunicação faz parte disso, Tonini. A comunicação, para mim, eu acho que talvez um dos grandes diferenciais da liderança de alta performance. Tem que ser claro, tem que ser assertivo, tem que ser direto. A responsabilização de cada um, né, com seus objetivos. O norte, seguir uma meta, seguir um objetivo, e esse objetivo desdobrado de uma maneira coerente. Então, trabalhar equipes, eu acho que é engajar pessoas para que elas possam ter cada vez mais a visão de que, trabalhando para si, elas vão crescer dentro da organização e vão tornar-se cada vez melhores, né, como pessoas e como profissionais. Perfeito. E aí você cita, né, passado o período de comunicação, tem uma veia muito forte no rádio, né, do que a gente acompanhou, passado esse período todo, entre todas as rádios que você trabalhou, chegando ao Grupo RBS, ficando ali uma longa data. 2017, você cita que
terminou meu ciclo. Que teu ciclo conclui e aí se abre uma porta no Sebrae. Como que é essa virada, né? Você habituado, né, a um setor de mercado, habituado, né, a trabalhar ali, a lidar com alguns objetivos que você já conhecia e possivelmente tirava de letra. É bem verdade que a comunicação também está no momento, e desde a última década, né, com a internet chegando mais forte, enfim, de muita adaptação, né? Hoje não é só rádio, já tem a live também, enfim. Mas ali você já era um cenário conhecido para ti, né? E a partir disso agora vem o Sebrae com um outro viés, parte de serviços, né? De auxílio a empresas, de conversar daí com outros líderes e outros empresários, né? E outras mentes que estão entrando no mercado de trabalho. Como que foi também esse desafio para ti? Como foi esse convite, essa conversação para chegar nesse posto que estás hoje? Eu acho que tem duas situações. A primeira, que tu comentaste ali, existia já naquela época uma mudança no comportamento de consumo de veículos de comunicação. Até hoje ainda há uma mudança bastante significativa. A internet ela veio para romper barreiras, mudar paradigmas, mudar conceitos, levar outros públicos para uma visão da comunicação de uma maneira bastante nova, bastante diferente daqueles meios tradicionais. Ainda que o rádio, na minha opinião, tenha sido um dos veículos que melhor se adaptou aos meios tecnológicos, meios digitais, né? Porque o rádio te acompanha em qualquer lugar que tu andes, celular, carro, na academia, em casa, na Sabe TV. que eu sou um profissional do rádio também e é algo que eu discuto e na minha faculdade, graduação, sempre discuti isso com colegas. E importante tu estás falando isso, e desculpa interromper, mas até para agregar nessa conversa, né, meu trabalho de conclusão, ele é baseado nisso. O rádio, ele está presente, você citou, tem parente de Santa Vitória, né, em um granjeiro em Santa Vitória que está dentro de um trator, ou numa grande metrópole em São Paulo, cidadão que está preso no trânsito, ele também está no rádio. Também está no rádio para saber que rua trancou, enfim. Uma outra situação é que ele requer um sentido só nosso, que é um sentido secundário, que é a questão da audição, né? Não te impede de estar lavando uma louça ou capinando, ou seja, o que você está fazendo, está podendo ouvir também. Eu acho que o rádio, né, essa adaptabilidade dele, a gente sempre apelidou o rádio como companheiro de todas as horas, né? E ele também desperta o subconsciente ou o inconsciente, né, de tu desenhar aquilo que está sendo falado na tua mente, né? Tu molda aquilo. Se pensar numa partida de futebol, por exemplo. Exato, está moldando aquilo que está sendo falando, diferente da TV, enfim. Mas... E aí, Tonini, a mudança ela veio, né, por essa alteração também do comportamento de consumo e também por um grande tempo de rádio. Eu, entre o Grupo Bandeirantes, Antena 1 e RBS, eu trabalhei 27 anos em rádio, nas áreas de mercado. E aí tu chega num momento da tua vida, a maturidade vai te trazendo isso também, de começar a repensar uma trajetória profissional. Eu já era líder de equipes há pelo menos 12, 13 anos, já no Grupo RBS, e outros tantos anos em frentes de mercado, e diz, olha, eu acho que eu preciso me provar, ou também buscar outros ares que eu possa exercer a minha formação de administrador, sou também pós-graduado em gestão empresarial, negócios digitais, enfim, eu queria também olhar outros mercados. Até porque com esse comportamento de consumo mudando nos veículos de comunicação e entrando outras tecnologias, acabava restringindo também as oportunidades de mercado, que eram legais, que eu considerava bacanas de trabalhar, que me brilhavam os olhos. E aí eu optei, né, a RBS estava com as mudanças internas dela, fazendo todo sentido, enfim, e negociamos aí as possibilidades de eu permanecer, e na época eu entendi que era melhor encerrar o ciclo, né, deixei as portas abertas, até hoje tenho portas abertas no grupo, e fiquei num trabalho de consultoria por um curto espaço de tempo e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho com uma empresa de outplacement, né, de um processo de recolocação por 6 meses. E quase ao final desse trabalho, houve a oportunidade, né, eles me chamaram e disseram, olha, tem uma empresa muito bacana no setor de serviços, que, né, é um processo de liderança de equipe, tu retornaria ao mercado, né, carreira corporativa.
mas terias que morar em Pelotas. Aí eu digo, bom, então quero entender um pouco mais. Minha vida pessoal também, as minhas filhas já estão criadas, a minha esposa e eu temos uma relação muito sadia, bacana, assim, madura. Ela vinha comigo, né? Vinha mais, agora nem tanto, mas vinha mais comigo também. E optei por vir e cheguei ao Sebrae, né? Quando soube que era o Sebrae, já tinha, inclusive, sido fornecedor enquanto rádio do Sebrae, lá na Rádio Gaúcha, fizemos projetos juntos, né? Talvez eu cite aqui alguns, vocês não lembrem, mas o Debates do Rio Grande com Lazier Martins, que percorria o estado do Rio Grande do Sul, era a minha equipe, eu comercializávamos, e o Sebrae era um parceiro, né, na época que a gente operava. E adorei vir para o Sebrae, cheguei aqui em março de 2018, vai fazer 7 anos agora. Aprendi, venho aprendendo, assim, me abriu um campo de aprendizado que eu jamais imaginei ter. Setores como agronegócio, que eu tinha um conhecimento pequeno, setores como turismo de experiência, em desenvolvimento do território, atuação em políticas públicas, educação empreendedora, trabalho de desenvolvimento, né, de maturidade de gestão dos pequenos negócios, promoção de empreendedorismo, enfim, tantas coisas que o Sebrae faz e que, para mim, estão sendo uma escola até hoje, tenho aprendido bastante. Falasse dessas tantas coisas, né? E eu acho que também é a oportunidade de quem está nos acompanhando de ouvir de ti também, né? Os principais serviços que o Sebrae oferece, né? Como que funciona essa atividade, porque o Sistema S como um todo ele é conhecido, né? São alguns braços, né, do Sistema S. O Sebrae em si, o que ele representa aqui na região sul, o que o empresário daqui a pouco pode buscar ali de auxílio ou de alguma ajuda, enfim. Bem, eu acho que a gente pode começar assim pelo descrever o que é o Sebrae. Exatamente. Né? Porque há muita confusão com o Sistema S. O que é o Sebrae, o que o Senac faz, o que o Sesc faz. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor, ou a micro e pequena empresa. O que a gente faz, assim? Na prática, eu costumo dizer que o Sebrae é um grande polvo. O Sebrae tem uma atuação muito grande em diversos setores, em diversos modelos de aproximação e desenvolvimento do pequeno empreendedor. Mas se eu puder resumir, muito resumidamente, eu dividiria em 3 grandes frentes de atuação. A primeira é a melhoria da maturidade de gestão do pequeno negócio. Então, a gente tem uma série de produtos e soluções que fazem parte do portfólio de produtos e soluções do Sebrae, que são desenvolvidos ou negociados ou encaminhados para esta melhoria de gestão. Então, a equipe do Sebrae, ela vai ao encontro do pequeno empreendedor ou recebe esse pequeno empreendedor nas nossas sedes, diagnostica o nível de maturidade de gestão que aquele micro ou pequeno empreendedor está, compara com o mercado, compara com a necessidade que ele precisa ter para se sustentar em longo prazo e também crescer, e propõe a ele algumas soluções através de consultorias, através de palestras, através de capacitações, agendas de desenvolvimento, programa Empretec, né, que é um programa muito bacana, também esse mais direcionado até não somente a pessoa jurídica, mas especialmente a pessoa física. Então essa é uma frente. A outra frente é a promoção do empreendedorismo. Então, o Sebrae ele foi desenvolvido para que o nível de empreendedorismo no país ele melhore cada vez mais. Quanto mais empresas pequenas e micro empreendedores se desenvolverem, mais pujante vai ser a economia, mais empregos nós vamos gerar, mais renda nós vamos gerar para as famílias e mais retorno, né, à sociedade de uma maneira geral. E uma terceira frente é o desenvolvimento territorial. Então, com essas 2 primeiras, consequentemente, a gente consegue promover o desenvolvimento de um território, né? Tu melhorando a capacidade do empreendedor, tu promovendo o empreendedorismo, tu melhora de forma global um município, um microterritório, uma região, um estado, de maneira geral. Então, nosso trabalho, assim, estou resumindo muito. Tá? Sim, sim. Porque o Sebrae tem mais de 800 soluções no portfólio, trabalha com uma rede de credenciados gigantesca,
Mas, resumidamente, é isso. Falasse um pouco dos desafios, né? Quando você sai da comunicação, começa a flutuar junto com o Sebrae e começa a conhecer setores que não imaginava o quão pujante era, talvez, ou o quanto impactava na economia de municípios, em especial aqui da região sul. E o que tu, hoje já, né, acentuado aqui há algum tempo, já trabalhando aqui há algum tempo, tu observa assim, que ainda é um desafio para a nossa região, tu conversa com muitos empresários, enfim, com micro e pequenos empreendedores, aonde que está o maior desafio? Bom, vamos lá. Eu acho que a região sul ela é uma região muito boa de trabalhar. Ela tem pessoas muito, lideranças muito potentes. Tem gente querendo fazer a diferença. Ainda temos um gargalo por ser uma região menos industrializada no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente não pode usar isso como uma desculpa a vida inteira. A gente tem que trabalhar para melhorar os ambientes. E eu vejo que esses ambientes têm melhorado. A gente tem visto aí uma série de oportunidades novas surgindo, empresas vindo para cá se radicar, iniciativas voltadas à inovação. A gente acabou de ver recentemente a inauguração do Rampa Innovation Hub aqui em Pelotas. A gente tem hoje uma região que tem um potencial de inovação interessante, com várias universidades, né? É um polo universitário como um todo, é um polo gastronômico, é um polo turístico, tem ofertas naturais. O que nós precisamos fazer, e talvez esse seja um dos grandes gargalos, na minha visão, é direcionar a demanda para cá. A oferta a gente tem, e eu acho que é uma oferta importante. Como é que se faz isso, Tonini? Comunicação também, né? Como é que a gente dá mais visibilidade para essas ofertas? Como é que a gente vende melhor as nossas lagoas, as nossas praias, os nossos ativos turísticos, o nosso setor comercial, comércio de compras da fronteira, turismo rural, né? Até o próprio agronegócio, né? A gente pode fazer dentro do turismo rural para fazer uma série de alinhamentos. E também eu acho que um dos desafios é abrir um pouco mais o mindset dos empresários daqui, para que eles possam investir mais também na região, né? Até certo ponto eu considero assim o setor empresarial um pouco conservador. Eu acho que ele poderia ser mais ousado. Ao invés de eu, por exemplo, ter 10, 20, 15 imóveis alugados aqui, eu poderia investir em diversas startups para atrair novas empresas para cá, para que elas pudessem se desenvolver aqui, gerar mais dividendos e ganhar com isso, né? Então, vejo que a gente, né, tem desafios interessantes. Assim, a gente tem que melhorar um pouco a autoestima também, especialmente, aí vamos falar um pouco de Rio Grande, né? Rio Grande teve uma perda no início da década passada, aí, com o polo naval, a autoestima ficou abalada. A gente vem fazendo um trabalho, né, com o Grande Pacto pela Inovação lá, também no sentido de mudar um pouco esse mindset. Então, assim, atrair mais recursos, reter talentos, instigar novos empreendedores para vir para cá, melhorar a questão fiscal para que novas empresas se instalem aqui também com novos subsídios, né? Estruturar leis que propiciem isso. E até sobre essa questão que você estava falando, né, de muitas vezes nosso empresariado aqui da região sul, ele ser de certa forma conservador. Citamos também a questão do polo universitário que é aqui, né, com institutos federais, com diversos cursos técnicos também. As universidades, né, são 3 universidades aqui, aí fora o que tem de EAD hoje, a oferta à distância. Mas esse estudante, muitas vezes, ele forma aqui, mas tem o desejo de ir para Santa Catarina, por exemplo, ou para algum outro estado, porque lá ele talvez seja melhor valorizado. Esses desafios que você também enxerga junto com o empreendedor local, é algo que hoje é pensado dentro da empresa ou é um pouco distante isso para o Sebrae? Não, para o Sebrae isso é um grande ativo, Tonini, porque quanto mais a gente puder promover com que esses talentos fiquem aqui, se formem aqui, vem muita gente de fora estudar, em Pelotas, em Rio Grande,
forma aqui, muitas vezes sai daqui, a grande maioria das vezes sai daqui. E o Sebrae tem dentro do trabalho da educação empreendedora, tem dentro do trabalho das políticas públicas, tem no trabalho que faz de alinhamento com as governanças locais de desenvolvimento, sejam elas ligadas a poder público ou às universidades. Normalmente é a quádrupla hélice. E esse trabalho ele é realmente estratégico para que a gente possa tentar manter o máximo desses ativos de pessoas aqui. Agora, há também que não só o empresariado geral, acho que a sociedade, de forma geral, tem que abrir o mindset para essas oportunidades. Quanto mais a gente pode promover de bons negócios, quanto a gente pode investir de ativos que a gente tem hoje parados, né? E aí eu uso o conservadorismo como isso, talvez a gente possa ter investimentos em outras frentes que ainda não se esteja enxergando e que elas possam promover o desenvolvimento da região. Então, é um olhar da universidade, é um olhar do poder público, é um olhar do setor privado, é um olhar do terceiro setor. Enfim, todos têm que trabalhar juntos nesse sentido. Vou pegar gancho no que você falou agora sobre olhar para outras oportunidades de negócio, sobre daqui a pouco sair daquela mesmice, né, do que o empresário já está habituado, né? E a gente tem hoje a Sabado atuando junto a inúmeros clientes, representando esses clientes e assessorando em licitações públicas. É um mercado, às vezes, pouco explorado, onde aquele pequeno empreendedor ou até mesmo grandes empreendedores acham que licitação ou participar de eventos desta natureza possam ser ligados a coisas negativas, né? Daquilo que a gente olha no noticiário muitas vezes com situações ligadas à corrupção. Mas a gente sabe também que há um mercado enorme aí, né, para ser explorado. E às vezes esse empreendedor que está começando podia ter aí uma janela forte de vendas, né, para desafogar estoque ou o que for, e a Sabado tem uma parceria bem importante com o Sebrae. Gostaria que você falasse um pouco dessa parceria, o como isso tem impactado com cursos, né, com essas informações que a Sabado também leva, e este mercado. Essa parceria ela é muito importante, ela é muito bacana, a gente vem construindo aí há um pouquinho mais de 2 anos, e a cada ano ela vem crescendo. É uma parceria que a gente começou a enxergar oportunidades de interesse do próprio cliente, oportunidades de mercado que surgiram, e a Sabado também estudou esse processo, entendeu esse processo e se aprimorou nesse processo para trazer para o cliente mais informação, mais sinergia, mais orientações e até a própria capacitação, a consultoria em si, de como operar essas oportunidades. Essas oportunidades com o poder público, elas estão aí, basta saber aproveitar. E longe do lado negativo, como tu comentaste, que às vezes há uma percepção, são oportunidades. Eu estava ainda no início dessa semana em Rio Grande, o Leandro estava lá conosco, a gente estava lançando junto à prefeitura, fizemos um trabalho, o Sebrae fez um trabalho, através de um edital de compras públicas, né? Abriu um edital de credenciamento de compras públicas para formar uma nova base de clientes que podem ser contratados pela prefeitura. Olha que bacana isso, olha que oportunidade interessante para aquela pequena empresa, para a microempresa, que hoje carece de demanda, está sempre correndo atrás, precisando fazer negócio, e a prefeitura é um grande player, o poder público é um grande player. Então, é um grande comprador, né? Por isso que eu digo, um grande comprador, um player grande de negócio. A própria universidade, que é pública, a Marinha, que é pública, tantos outros órgãos. Autarquias, enfim. Autarquias, secretarias, enfim, que vão precisar licitar. Então, esse trabalho conjunto ele é muito importante para que a gente possa abrir horizontes, né, abrir um espectro maior de oportunidade para o pequeno empreendedor. Esse recurso, uma vez feita essa conexão e entendendo, e ele participando de um processo licitatório junto ao poder público, ele abre uma outra cadeia de negócios, pode aumentar o seu faturamento, pode aumentar a sua empresa, pode gerar mais renda para os seus funcionários. Essa renda ela fica dentro do município, ela aumenta toda uma cadeia econômica, né? Vira tributo é reinvestido.
Quer dizer, o quanto isso de oportunidade é importante. E, sob o ponto de vista do Sebrae, né, o Sebrae ele cada vez mais entende e sempre atuou nesse sentido de oportunizar a esse empreendedor que participe, né, que se engaje, que aprenda e que possa crescer e se sustentar em longo prazo. Então, essa parceria é muito importante. Te agradecer o tempo que já estás conosco aqui, Ciro, mas antes de encerrar, fazer uma pergunta. Lá no início da conversa, a gente começou, né, inicialmente falando sobre liderança, né, como que você liderou um grupo, né, dentro da RBS por uma longa data, né, gerenciando diversas áreas ali, né? Que recado deixar para esse líder do hoje, né, do presente e do amanhã também nesse mercado que é de constante mudança, como a gente foi conversando ao longo aqui do nosso bate-papo, o mercado que hoje tem internet, hoje, né, as pessoas já não reagem da mesma forma, o negócio que se fazia há 20 anos hoje é diferente. Que recado deixar também para esse empreendedor que está nos acompanhando agora, para esse líder? Bom, eu te diria que é continuar constantemente aprendendo, se informando, se capacitando como líder, entendendo os momentos e as mudanças dessas novas gerações. Hoje nós trabalhamos, né, no mercado de trabalho com 4 gerações distintas. Baby Boomer, a geração X, os Millennials e a geração Z. E logo, logo vem entrando a então, né, a Alpha, como se diz. Então, como tu lida com isso? Como é que tu equilibra as diferenças culturais? Aprendendo, estudando, conversando com as pessoas, interagindo, se comunicando, buscando melhoria na conexão, cada vez mais podendo trazer, né, a sua experiência, quem é mais experiente, obviamente, para os jovens, e quem é jovem, quem está aí, trazendo, né, o conhecimento tecnológico, digital, para que possa capacitar também quem já está há mais tempo. Acho que um processo de mentoria é bem salutar dentro das organizações, tanto do mais novo para o mais velho, quanto do mais velho para o mais novo. Não depende da idade. Para o, digamos, mais experiente entender aquele que está iniciando e aquele que está na iniciação também levar uma nova frente para aquela pessoa que já está mais experiente. Exatamente. Esse é um processo muito bacana, né, que várias organizações implementam. E eu acredito assim, né, nessa continuidade de aprendizado, que é chamada de lifelong learning, é um processo de aprendizado contínuo. E caso a empresa ou o negócio, né, o pequeno negócio, se aperte mais ainda, tenha maiores dificuldades, procura o Sebrae, que a gente está lá para orientar, para dar um direcionamento. Pode procurar a Sabado também, uma grande oportunidade, uma grande empresa, muito bem conduzida por toda a equipe aqui e liderada pelo Leandro. Então, né, a gente está aqui exatamente para apoiar nesse processo de liderança contínua. Muito obrigado, Ciro Vives, pela presença conosco aqui na Sabado. Sem dúvidas, um bate-papo muito enriquecedor. Bacana, eu que agradeço o convite, agradeço a toda a equipe da Sabado, especialmente ao Leandro, ao Aderson, e foi uma conversa muito bacana aí que esperamos repetir em breve. Muito obrigado. Ciro Vives, coordenador na região sul do Sebrae RS. A gente volta em uma próxima oportunidade com outro bate-papo. Como você acompanhou aqui, a Sabado está sempre à disposição para você que deseja transacionar aí com órgãos públicos. Tem aí uma oportunidade de negócio para você. Um grande abraço. Até uma próxima.